quarto passo da nossa jornada da alta performance se desenvolvendo como líder. Primeiro passo, autoliderança, lembra disso? Então, o primeiro passo da liderança, autoliderança. Então, como usar aquelas forças que você identificou no vídeo anterior? Se você não assistiu o vídeo anterior, assista lá, porque você vai precisar das forças para você realmente agora usar essas forças para ser líder de você mesmo. Então, quarto passo, como usar as nossas forças para ser líder da gente mesmo. Você deve estar pensando, Christian, mas como assim eu posso usar as minhas forças para ser líder de mim mesmo? Existe dentro da PNL uma técnica que é muito importante e eu quero que você aprenda ela, chamada modelagem. O que é modelagem? É você pegar um modelo, uma referência e você trazer para você e começar a repetir a utilização dessa referência. Essa modelagem, ela existe em duas categorias. A modelagem externa, então você vai lá, pega uma referência. Nossa, eu gostei muito do Tony Robbins, o Tony Robbins fala assim, assado, eu vou utilizar essas características e você começa a treinar a ser parecido com o Tony Robbins e o seu cérebro, ele tem recursos ilimitados e quando você começa realmente a construir esse processo de não imitar o Tony Robbins, mas de fazer algo parecido com ele, você automaticamente cria as redes neurais dentro do seu cérebro e essas redes neurais permitem que você comece a ficar muito melhor do que você era naquele princípio que você escolheu. Então, um exemplo, olha, você está falando em público e aí você conheceu uma pessoa que você admira muito, fala, nossa, a comunicação dela é muito legal, a comunicação dela ajuda muito a gente entender, ela é muito didática, ela consegue falar e a gente realmente entender. Se você começar a prestar atenção de como ela faz e começar a fazer isso, automaticamente o seu cérebro cria as redes neurais e você começa a desenvolver aquela habilidade. Só que eu não estou falando dessa externa, eu estou falando agora, nesse momento, da modelagem interna. É você olhar para você mesmo, é você validar aquilo que algumas das vezes você tinha esquecido. Muitas das vezes a gente esquece a força que nós temos, muitas das vezes a gente esquece o poder que temos conosco mesmo. Muitas das vezes nós esquecemos as nossas conquistas, as nossas realizações, algo que nós fizemos que fez a diferença para as outras pessoas ou fez a diferença aqui no mundo e nós utilizamos forças, capacidades, competências para realizar aquele processo. Então, eu dei o exemplo no vídeo anterior, nossa, eu tive muita disciplina e força e muitas pessoas hoje, depois de 15 anos, 20 anos, falam, nossa, eu não tenho disciplina mais. Olha, aí está a oportunidade, você construir a disciplina naquele processo de disciplina. O que aconteceu na sua vida naquele momento que você teve disciplina, o que aconteceu na sua vida naquele momento que você pode trazer para você. Aí você deve estar pensando assim, Christian, mas como chama isso? É automodelagem, é você ir lá, é como se você tivesse pego assim um baú, sabe aqueles baús bem antigos assim, e aí você vai lá pegar aquele monte de coisa, vai mexendo e aí você acha algo falando, nossa, isso é muito importante, isso é útil para mim e você utilizar. Então, isso é automodelagem. E você deve estar pensando, mas qual a importância da automodelagem para o processo de autoliderança? Muitas vezes você já sabe como fazer. Você já fez na sua vida, mas você esqueceu, você deixou dentro do baú, sabe? Pensa em um baú, é como se você fosse colocando lá naquele baú, você já tem com você, e quando você aciona a sua automodelagem, automaticamente volta para você, automaticamente você já aciona lá no seu cérebro aquela forma que você já fez. Aquela forma que você já realmente construiu. É como se estivesse assim no seu músculo, sabe? Então está no seu músculo ali a forma de fazer, a sua forma de fazer. Então você tem uma forma de se comunicar, eu tenho outra, e está aqui no seu músculo, a sua forma de fazer. E o que nós estamos fazendo hoje é o quê? Apertando aqui o power e realmente você revalidando as suas forças, as suas capacidades para você ser líder de você mesmo. Então, se você quer realmente agora gerar recurso para ser alto líder, digamos assim, ou assumir de vez por todas a liderança da sua vida, caneta e papel para a gente fazer a ferramenta de automodelagem.
Muito bem, então estamos aí, o pessoal já colocou na tela para você, a equipe de apoio. Gerar forças através da modelagem, então automodelagem de minhas forças. Então lembra que eu falei para vocês, anotem as 7 principais forças. Então se você não anotou as 7 principais forças, dá um pause agora nesse vídeo, vai lá, assiste o vídeo anterior e anote suas 7 principais forças. Se você fez a ferramenta, busque ela e identifique realmente aí as suas 7 principais forças. Então anote aí, a primeira parte é quais são suas 7 maiores forças. Usar o exercício de identificação de forças. Então lembra lá que você fez no último vídeo desse módulo mesmo, as suas forças, anote elas aí e agora você vai fazer o seguinte, começar a modelagem. Então o primeiro passo para a modelagem é você criar uma evidência. É como se fosse assim, algo já aconteceu na minha vida, mas eu não lembro muito bem, e a evidência ela traz como se fosse aquela chave cair, sabe quando você está assim, querendo lembrar de algo e aí você busca uma evidência, automaticamente o seu cérebro busca lá aquele modelo, aquela rede neural que você já construiu. Então anote aí a força 1, ok? E qual a evidência, qual o fato que você possui essa força? Então assim, digamos assim que você fala, olha, persistência, qual é o fato? Nossa, quando eu estava na faculdade eu tinha que estudar, eu não almoçava em casa, eu não jantava em casa, muitas das vezes eu fui para a faculdade sem tomar banho e eu tive que ter muita persistência para construir isso. Então anota a evidência. Quando eu estudava na faculdade, eu trabalhava, eu almoçava fora, eu jantava fora, e muitas das vezes eu fui lá construir o meu estudo cansado, mas eu tive persistência realmente e eu consegui me formar na faculdade. E aí você vai anotar as 7 e vai determinar, tá? Aqui é um processo de determinação mesmo. Você vai colocar um fato real que aconteceu na frente como evidência, tá? Vai ser a evidência. Depois, modelar para gerar autoliderança. Então você vai anotar a força aqui, tá? Você já tem lá a evidência que você é capaz, que você já fez e como você pode usar para ser líder de você mesmo. Então, nesse exemplo da persistência, tá? Digamos assim que você teve a persistência lá naquele exemplo que eu disse, você foi na faculdade, você não almoçava, você não jantava, e aí você mesmo assim conseguiu ter a sua formação acadêmica, você teve toda a sua persistência de estar ali do lado. Como que você pode usar agora, nesse momento? Estou falando agora realmente para você assumir a liderança de si mesmo, para você de vez por todas assumir esse processo de liderança de si mesmo. Anota aí, e aí você vai fazer com as 7 forças, tá? Então você anota as 7 forças e na frente como você pode usar. Então aqui é no como realmente, tá? É na ação realmente que você vai fazer. Bem, muito bem, agora você já aprendeu como modelar suas forças, trazer para a sua vida e agora é contigo. É realmente você colocar em prática, você já fez, faça de novo. Assuma de vez por todas, de uma vez por todas, a autoliderança. Realmente seja líder de você mesmo através das suas forças. E passaremos para o 5º passo no próximo vídeo da Jornada da Alta Performance.